Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre mais um livro, na verdade, dois, né? Na nossa Bíblia está separado em dois livros. Do Antigo Testamento, nós vamos falar sobre o livro de Reis, de Primeira e Segunda Reis. Vamos tentar conversar um pouquinho, explicar o sentido do livro, o contexto do livro, para que a gente possa crescer no conhecimento da Bíblia. Esse é o nosso desejo de hoje, falar um pouquinho sobre os livros de Reis. Os livros de Reis, eles contam a história do povo de Israel, do povo de Judá e de Israel, nós vamos explicar isso tudo também. Durante 400 anos do período do reinado de Salomão, na verdade um pouquinho antes, começa a contar já do envelhecimento de Davi, da morte de Davi e da tentativa de usurpação do reino do seu filho Adonias, até o período do cativeiro babilônico. Então é uma história longa, são 400 anos de história, contando muita riqueza, muita pobreza também, muita miséria, muito sentido ruim, muitos reis bons que construíram algo bom e deixaram algo bom para a gente aprender, e muitos reis ruins que deixaram e abandonaram totalmente a Deus e foram idólatras e fizeram o povo se corromper e que de alguma forma também foram ruins e são exemplos ruins para a gente, mas nos ensinam também, né? Esses exemplos ruins nos ensinam também como essas más escolhas, a desobediência a Deus, a rebeldia a Deus também trazem juízo sobre as nossas vidas, como trouxe juízo sobre eles, levando eles ao cativeiro babilônico. E antes, o reino do norte, ao serem espalhados pelo mundo, né, pelos assírios, e depois, ao voltarem, né, para viver ali em Samaria, então a gente vai poder usar o livro de Reis para aprender também essa questão, né? A gente vê nos evangelhos a questão dos samaritanos, quem são os samaritanos, então tudo o livro de Reis consegue nos explicar tudo isso. Fala também dos profetas, dos grandes profetas, principalmente de Elias, de Eliseu, então está tudo ali nos livros de Reis, né? E eles são muito importantes para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento e principalmente para a gente entender o que a gente falou no último vídeo, né, sobre bênção, né, sobre a questão da obediência, de andar junto com Deus, nos garante a bênção de Deus, nos garante que Deus está conduzindo e transmitindo sobre as nossas vidas tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então tudo isso é importante para a gente conhecer os livros de Reis, que a gente não sabe dizer quem escreveu. Tem muita gente que diz que foi Jeremias, porque tem algumas coisas parecidas, outros vão dizer que tem umas pinceladas de Isaías, que foi escrito durante os períodos, né, da história dos reis e tal, mas o mais correto afirmar é que no cativeiro babilônico, quando o povo estava no cativeiro, alguém começou, ou muitas pessoas, né, começaram a escrever os relatos do porquê eles estavam ali, por que Deus fez aquela galera toda, aquele povo ser destruído, ser exilado, estar ali naquele lugar. Então, os motivos estão ali, por causa da grande história, desde o início, quando Salomão começou a governar e Salomão caiu e teve muitas mulheres, ele foi o construtor do templo, fala também da construção do templo, e ele começou a cair, fazendo aliança com reis idólatras e permitindo a idolatria, construindo altares ali a outros deuses, e ali começou a ruína do povo de Israel. E depois, quando Salomão morre, o reino é dividido, o reino do sul, o reino de Judá, fica somente com as tribos de Judá, de Benjamim e com os levitas, alguns levitas, porque tem levitas também no reino do norte, e as demais tribos estão lá no reino do norte com a rebelião de Jeroboão, por causa que Roboão, o filho de Salomão, não quis diminuir os impostos. Além disso, ele não somente não quis diminuir os impostos, como ele aumentou a carga, aumentou os impostos. E os impostos sempre foram um problema desde aquela época e continuam sendo até hoje. E a gente vê essa divisão do reino. Então o reino se divide e nunca mais se une. E quando Jesus vem dizendo que agora não existe mais separação, e quando Jesus vem e fala para pregar primeiramente em Jerusalém, e depois por toda a Judéia e depois pela Samaria, a ideia de Jesus também é de promover essa reconciliação entre esses dois reinos que foram separados aqui. Juntar novamente as tribos de Israel num só povo. E não somente as tribos de Israel, mas Jesus vem para unir todos os povos da terra num só povo, o povo de Deus, que nós chamamos de igreja. Então, o livro de Reis, ele foi escrito para isso, para mostrar ao povo o porquê, a razão deles estarem no cativeiro. E mostra toda a queda do povo, toda a ideia do povo indo cada vez mais para o fundo, mais para o abismo, né? A gente vai perceber, por exemplo, o reino do norte não tem nenhum rei bom, é tudo ruim, é tudo caco, tudo que nem eu e você, assim, tudo cara ruim. Nós só merecemos juízo de Deus, porque é tudo rei ruim, tudo gente ruim, que levou
levou o Reino do Norte à destruição. Os assírios entraram no Reino do Norte cerca ali de 200 anos antes da queda, depois do cativeiro babilônico, da queda do Reino do Sul. Os assírios já vieram, já destruíram, já fizeram um monte de arruaça ali no Reino do Norte, espalharam os israelitas por vários pontos do mundo e depois fizeram miscigenações, foram considerados povos mestiços, misturaram mulheres, homens e mulheres israelitas com outros povos e colocaram eles de volta ali na região do norte, na Samaria principalmente, e aí surgem os samaritanos, e é por causa disso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque consideravam eles mestiços, consideravam eles impuros. Surge daí esse preconceito dos judeus com os samaritanos, porque os samaritanos, na verdade, são israelitas, mas que se miscigenaram ali com outros povos, então eles eram mestiços. É essa a ideia. Os assírios vieram um pouquinho antes, um pouquinho menos de 200 anos antes da queda de Jerusalém, já caiu o Reino do Norte também. E depois o Reino de Judá, o Reino do Sul, que tem alguns reis bons, alguns reis legais, alguns reis que são tementes a Deus, que fazem reformas religiosas, que fazem reformas políticas, que abençoam o povo, mas isso não era constante. Nascia um rei bom e logo já vinha um rei ruim, aí vinha 2 reis bons, e aí depois vinha 3, 4 reis ruins, então a idolatria era permitida, os reis bons também não conseguiam vencer toda a idolatria, eles não conseguiam acabar com tudo, não conseguiam fazer uma reforma geral, então sempre surgia problemas, e aí os profetas começaram a surgir, muitos profetas começaram a surgir, a gente vê Elias, Eliseu, com os primeiros nomes mais conhecidos dos profetas, mas muitos profetas surgem nesse meio e começam a falar sobre o juízo de Deus, já começam a falar do cativeiro, e ao mesmo tempo que falam do cativeiro, já começam a falar da vinda do Rei maior, do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então tudo está aí no livro de Reis. Aproveita, cresça, leia, que você possa estudar muito e crescer ao conhecer o livro de Reis. Então eu espero ter ajudado vocês. O livro de Reis ali estão no Antigo Testamento, como eu falei, são um compilado aí, talvez de muitos escritos, né? Tanto que quando um rei morria, aí você vai ver a história lá, o relato dele, depois o autor vai estar escrevendo ali, e os demais atos, os demais feitos desse rei estão escritos nos livros dos reis de Judá, ou estão escritos nos livros dos reis de Israel, dos reinos do norte. Então você vai observar que esses compilados, as pessoas foram pegando essas histórias lá no cativeiro e foram escrevendo acerca dessas histórias, contando as histórias desses reis, das quedas, das rebeldias, das idolatrias e dos feitos bons que alguns deles, poucos, mas alguns deles fizeram também, foram contados no livro de Reis. Então cresça, conheça, leia a Bíblia, porque é importante que você interprete e use isso para a sua vida. O quanto o ser obediente a Deus é abençoador para a sua vida e o quanto ser rebelde a Deus pode trazer prejuízo para as nossas vidas. Espero ter te ensinado, espero ter te ajudado, espero que você entenda com tudo que a gente declarou aqui e que você cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.